Vamos lá, gente, então dar continuidade aqui, não é isso? As questões é o seguinte, vamos lá, continuando. Questão 20. Ao término de uma reunião, cada um dos participantes cumprimentou os outros com um aperto de mão apenas uma vez. Quantas pessoas haviam na reunião se foram trocados 45 apertos de mão? Então é o seguinte, na questão anterior nós fizemos o seguinte, eu te dei a quantidade de pessoas e perguntei para você quantos cumprimentos nós tínhamos ali, certo? Foi dado o que ali? A quantidade de pessoas, eu perguntei quantos apertos de mão. Aqui agora é o contrário, né? Eu estou te dando 45 apertos de mão e quero saber ali quantas pessoas, né, haviam na reunião. Então é o seguinte, para que haja um cumprimento, duas pessoas, dois tracinhos. A quantidade de cumprimentos nós já temos, 45, certo? Então o pensamento é o seguinte agora. Então, duas pessoas, dois tracinhos, porque para que haja aqui, né, o aperto de mão, o cumprimento precisa de duas pessoas. Agora, 45 é a quantidade de cumprimentos, eu quero saber quantas pessoas tinham lá. Quantas pessoas, Marco? Quantas possibilidades? Olha, eu vou chamar de X possibilidades. Nós temos lá X pessoas. Eu não sei quantas nós temos. Então, se eu tenho na primeira posição ali, X possibilidades. Então, eu tenho X pessoas ali. Na segunda posição, nós temos o quê? X menos 1, que é sempre menos uma possibilidade, não é isso? Então, X e depois X, depois X menos 1, certo? Então, nós temos X possibilidades, depois X menos 1. Perfeito? Josmar, a ordem importa? Não importa. Então, se eu tenho dois tracinhos, 2, 1. Belezinha? Aí ficou assim agora, né? Eu não sei quantas pessoas tinham lá. Essa é a nossa pergunta, né? Eu não sei quantas pessoas. Essa é a pergunta. Eu sei que nós temos 45 apertos de mãos, tá aqui. Quantas pessoas tinham nessa reunião? X pessoas. Depois, X menos 1, que é sempre menos uma possibilidade. Agora é mais matemática mesmo. Vamos lá? Aí eu faço X que multiplica X menos 1. Então, X que multiplica X menos 1, que é igual sobre 2, que é igual a 45, né? Para esse 2 que está dividido, vai passar o quê? Para o outro lado, multiplicando. Então, vai ser X que multiplica X menos 1, que é igual a 2 vezes 45, 90. Beleza? Então, X que multiplica X menos 1, que é igual a 90. Aí eu pergunto para você, né? Para evitar fazer fórmula de Bhaskara, essas coisas. X multiplicado por X menos 1, ou seja, X multiplicado pelo seu antecedente. Quem é o número que multiplicado pelo seu antecedente, né, que é ele menos 1, né? X que multiplicado por X menos 1, que dá 90. Quem é o número que multiplicado pelo seu antecedente, né? Seu antecessor, que vai dar 90. Então, ou seja, só pode ser quem? Quem que multiplicado pelo seu antecessor, que dá 90. Só pode ser 10. 10 vezes quem? 10 vezes 9. Não é isso? 10, x só pode ser 10. Que é 10 vezes 10 menos 1, que é 9. Que dá o nosso 90 aí. Beleza? Então, eu tenho quantas pessoas lá? Eu tenho 10 pessoas. Então, x é a quantidade de pessoas que estão, né, nessa reunião. Então, x possibilidades, x menos 1, 2, 1 embaixo, porque a ordem não importa, e que vão ser dados o quê? 45 apertos de mão. Beleza? Então, x é igual a 10. 10 pessoas. Ótimo. Vamos lá comigo. Questão 21 agora. CESP. O lanche vespertino dos empregados de uma empresa, né? O lanche vespertino dos empregados de uma empresa consiste de uma xícara de café, um biscoito e um sanduíche. O café é servido com açúcar ou sem açúcar. Há 3 tipos de sanduíche e 4 tipos de biscoitos.
Considerando que o empregado faça um lanche completo usando apenas uma de cada opção oferecida, o número possível de maneiras diferentes de ele compor seu lanche é... Vamos lá. O lanche consiste em uma xícara de café, né? Um biscoito e um sanduíche. Então, tenho café e biscoito e sanduíche. Meu lanche tem uma coisa e a outra e a outra. Beleza? Então, nós temos, na verdade, uma coisa e a outra, né? Então, por isso que vai continuar o quê? Multiplicando. Então, café e um biscoito e um sanduíche. Beleza? Vamos continuar aqui comigo. Opa, não, peraí, caneta. Então, nós temos café, biscoito e sanduíche. Café, biscoito e sanduíche. O café, Josimar, nós temos o quê? O café é servido com ou sem açúcar. Então, para café, nós temos duas possibilidades. Nós temos um tracinho para ele. Não é isso? Há 3 tipos de sanduíche e 4 de biscoito. Então, biscoito nós temos 4 possibilidades, um tracinho para ele. E para o sanduíche, nós temos 3 tipos de sanduíche, um tracinho para ele. Perfeito. Agora é só multiplicar nossas possibilidades e dividir, né? 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, por 1, por 1, por 1, é o próprio 24. Então, nós temos aí maior que 24. O número possível de maneiras diferentes de ele compor seu lanche é maior que 24. Beleza pura. Beleza pura. Então, maior que 24. Beleza? Josimar, tem divisão? Tem. É só porque é um tracinho para cada, né? Cada opção aí, né? Um tracinho para o café, um tracinho para o biscoito, um tracinho para o sanduíche. Perfeito? Correto. Vamos lá. Questão 22. Diz assim: na Mega Sena são sorteadas 6 dezenas de um conjunto de 60 possíveis. As dezenas sorteáveis são 1, 2, até 60. Uma aposta simples ou uma aposta mínima na Mega Sena consiste em escolher 6 dezenas. Pedro sonhou que as 6 dezenas que serão sorteadas no próximo concurso da Mega Sena estarão entre as seguintes: 1, 2, 5, 10, 18, 32, 35, 45. Então, ele sonhou com essas 10, né? Beleza, vou até marcar aqui. Então, ele sonhou, esse Pedro aí, sonhou, de amarelinho, com essas aqui, ó. Beleza? Sonhou com 1, 2, 5, 10, 18, 32, 35, 45. O número mínimo de apostas simples para o próximo concurso da Mega Sena que Pedro deve fazer para ter certeza matemática que será um dos ganhadores, caso seu sonho esteja correto, é. Então, o número mínimo de apostas simples para o próximo concurso que ele deve fazer para ter certeza matemática que será um dos ganhadores. Agora é o seguinte, gente. Caso o seu sonho esteja correto. Então, ele sonhou com 8 dezenas, estão marcadas aí, marca texto aí amarelinho. Nós temos aí 8 dezenas, certo? Só que dessas 8 dezenas ele tem que jogar 6. Porque são apostas simples, né? São apostas simples. Agora, qual a quantidade, né, que ele tem que fazer de jogos aí para ter certeza matemática que vai ser um dos ganhadores? Mas caso o quê? Seu sonho esteja correto. Ou seja, o cara sonhou com esses... Pedro sonhou aí com essas 8 dezenas. Josimar, 6 vão cair. Então, eu tenho que fazer o quê? Ele tem que fazer todas as combinações possíveis, né? Com essas 8 dezenas, mas jogando 6 dezenas. Porque a aposta simples, né? Só são 6.
Agora a pergunta é a seguinte para você, que eu te ensinei. Você vai ler a questão e vai perguntar, a ordem importa ou a ordem não importa? Se ele jogar, por exemplo, ele joga lá, né, digamos, ele joga lá, digamos, 1, 2, 5, 10, 18, 32. Aí sai 32, 18, 10, 5, 2, 1. Ele ganhou? Claro que ele ganhou. Porque a ordem das dezenas não altera o quê? Não altera o seu jogo. Não altera a sua aposta, né? Continua sendo o mesmo jogo, continua sendo a mesma aposta dele. Então, a ordem aí não altera, ou seja, a ordem não importa. Então, além de multiplicar, nós iremos dividir. Então, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Nós temos aí 6 dezenas. Quantas possibilidades que nós temos para jogar a primeira dezena? Nós temos 8 possibilidades, certo? 8 possibilidades, porque são as 8 que ele sonhou. Depois, 7, 6, 5, 4, 3. Quantos tracinhos? 6 tracinhos? Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Retirando as repetições. Beleza? Agora vamos simplificar isso aí. 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. Sobrou o quê? Sobraram 8 vezes 7 sobre 2, 1. 8 vezes 7, 56, sobre 2, 28. Beleza? Então, 28 é o número máximo, né, de apostas que ele vai fazer, letra B, para ter certeza matemática. Mas caso o sonho esteja correto. Beleza? Ótimo. Próxima questão. Vamos lá, questão 23. Uma empresa tem um quadro de funcionários formado por 3 supervisores e 10 técnicos. Todo dia é escalado uma equipe para trabalho, uma equipe com um supervisor e 4 técnicos. Então, olha só, nós temos 3 supervisores e 10 técnicos. Todo dia é escalada para trabalho uma equipe, então a gente vai escalar uma equipe com um supervisor e 4 técnicos, não é isso? Quantas equipes diferentes podem ser escaladas? Então, formação de equipes, né? Então, a equipe tem 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que vai ser um supervisor e 4 técnicos. Não é isso? Agora, para escolher o primeiro supervisor, nós temos 3 possibilidades. Um tracinho. Para os técnicos, são 4. Nós temos quantas possibilidades para escolher o primeiro? 10, 9, 8, 7. A ordem não importa que a equipe, quantos tracinhos? 4, 3, 2, 1. Beleza? Simplificando isso aí. 3 com 3. 4 vezes 2, 8. Pode ser assim? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 7, 630. Ótimo, né? 630. Próxima questão. Ana precisa fazer uma prova de matemática composta por 15 questões. Contudo, para ser aprovada, Ana só precisa resolver 10 questões das 15 propostas. Assim, de quantas maneiras diferentes Ana pode escolher, né? Até falei sobre isso já. Ah, eu quero escolher as questões 1, 2, 3, 4, 5. Nós escolhemos as questões 5, 4, 3, 2, 1. É a mesma escolha, né? A ordem do que você está fazendo, né? Não altera a sua escolha. Né? Continua sendo a mesma escolha. Beleza? Então, assim, de quantas maneiras diferentes, né? Ana pode escolher as questões? Bem, então o pensamento é o seguinte.
eu quero 10 questões das 15, então 10 tracinhos. 10 tracinhos, beleza? Aí o pensamento é o seguinte: a ordem vai importar? Não. Porque se eu mudar a ordem das questões ali, continua sendo a mesma escolha, né? Então vai ter divisão. Mas para escolher a primeira questão, nós temos quantas possibilidades, né? São 15 questões, nós temos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6. A ordem importa? A ordem não importa. São 10 tracinhos, então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ordem não importa. Então, olha só. Simplificando agora. Vamos lá. 10 com 10, 9 com 9, 8 com 8, 7 com 7, 6 com 6. Pode ser, ó, 5 vezes 3, que dá 15 lá em cima, e 2 com 14, que dá 7. Não é isso? Então, eu posso pensar o quê? 7, né? Vezes 13, vezes 12. Opa, não, aqui, ó. O 12 com 4, aqui dá 3 também. Então, fica 3 vezes 11. Então, vai ficar 7, né? Só marcar o texto aqui, ó. 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11. Beleza? 7 vezes 13, vezes 3, vezes 11. Então, aqui vai dar, essa continha vai dar 3.003. Letra A. Perfeito. Beleza? A ordem não importa. A ordem não altera, né, a minha escolha. Tá? A escolha continua sendo a mesma. Então, por isso que vai dividir. Próxima questão. Fala assim. Sebastiana faz doces de cupuaçu, de açaí, de tucumã, de cajá e de banana. Ela quer preparar embalagens especiais, cada uma com 2 potes de doce de sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiana poderá preparar? Então, tem quantos tipos de doce ali? Cupuaçu, açaí, tucumã, cajá e banana. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de, né, doce. Quer preparar pacotes com 2... Preparar embalagens especiais com 2 pacotes de doce. Então, com 2 pacotes de doce, sabores diferentes, para vender na feira. Quantas embalagens diferentes Sebastiana poderá preparar? Então, se eu falar, eu quero preparar uma embalagem que seja de açaí com banana. Não, faz embalagem de banana com açaí, dá na mesma. Cupuaçu com tucumã, não, faz tucumã com cupuaçu, é a mesma embalagem, não é isso? Então, a ordem aí não importa. Então, se não importa, vai ter divisão. Então, ó, 1, 2, para escolher o primeiro, 5 possibilidades, né? Primeiro doce, depois 4, 2, 1. 5 vezes 4, 20 sobre 2, 10. Então, nós temos 10 maneiras, 10, né, embalagens diferentes. Belezinha? Ótimo. Próxima questão. Essa questão é legal. Um grupo de estudantes encontra-se reunido em uma sala para escolher aleatoriamente, por sorteio, quem entre eles irá ao simpósio de matemática do próximo ano. O grupo é composto de 15 rapazes e de um certo número de moças. Não sei quantas moças. Os rapazes cumprimentam-se todos e apenas entre si uma única vez. As moças cumprimentam-se todas e apenas entre si uma única vez. Há um total de 150 cumprimentos. O número de moças é, portanto, igual a... Então, olha só. Nós temos o seguinte. Nós temos os rapazes
grupo de rapazes, e nós temos o grupo de... São quantos rapazes? Falou lá? Volta aqui, peraí. 15 rapazes. Então, 15 rapazes, X moças. Beleza. Os rapazes se cumprimentam todos entre si uma única vez. Então eles vão se cumprimentar só entre eles, né? E a questão fala que são dados 45 apertos de mãos. É isso mesmo? Não. Fala isso não. Nós temos 15 rapazes, o total de cumprimentos é 150. Entendi agora. Então, ó, nós temos 15 rapazes. Agora tudo bem. Nós temos 15 rapazes e nós temos X moças. Os rapazes cumprimentam-se, né, todo entre eles, somente entre eles. Então, se os rapazes se cumprimentam só entre eles, então vamos lá. Quantos cumprimentos eles podem dar só entre eles, Josmar? Só entre eles, a gente tem o seguinte. Quantos rapazes nós temos? 15. Então, nós temos 15 possibilidades. Depois, nós temos 14. Cumprimento, já vimos, 2, 1. Simplificando, 15 por 2 dá... 14 por 2 dá 7. Então, 15 vezes 7, 105. 105. Faz direitinho aqui. 105. Então, olha só. 14 por 2 dá 7, né? 14 e 2 aqui. Então, olha só. Só esse negocinho daqui. Isso. Então, 14 por 2 dá 7. 15 vezes 7, 105. Então, a ideia é o seguinte. Os rapazes, só entre eles, nós temos 105 cumprimentos. Não é isso? Uhum. Agora, Josimar, a questão fala que o total de cumprimentos, ou seja, entre moças, né, e rapazes, o total de cumprimentos foram quantos? Foram 150. Então agora entendi. Legal aqui, ó. 150 cumprimentos, né? Ele quer saber quantas moças tem. Então você pensa o seguinte, Osmar. Se só entre os rapazes nós temos 105 cumprimentos, né? Só os rapazes aí nós temos o quê? 105 cumprimentos. Só os rapazes. O total são 150 entre rapazes e moças. Então, se os rapazes são 105 e o total de cumprimentos dá 150, é só subtrair. 150 menos 105, nós temos entre as moças 45 cumprimentos. Não é? 45 cumprimentos. Agora, quantas moças nós temos lá? Então fica fácil, né? Ó, para que haja um cumprimento, 2 moças. O total de cumprimento entre elas e só entre elas são 45. Quantas moças nós temos lá? X. X possibilidades. X menos 1. 2, 1 embaixo. Não é isso? Então vai ser X que multiplica X menos 1 que é igual. 2, 1 embaixo passa multiplicando. Dá 90. Então o pensamento é: quem multiplicado pelo seu antecessor, que vai dar 90. Já até fizemos essa questão aí, né? Quem multiplicado pelo seu antecessor, que dá 90? Só pode ser 10. Então, nós temos lá 10 moças, né? Então, ou seja, nós calculamos o total de cumprimentos entre os rapazes, que deu 105. Depois, né, sabíamos que o total de cumprimentos entre rapazes e moças, né, eram 150. Então, se eu já tenho 105 dos rapazes, sobraram 45 cumprimentos para as moças e só entre elas. Então, quantas moças nós temos lá? Se foram dados entre elas, 45, né, apertos de mão. Então, Josimar, 45 é a resposta. Então, x que multiplica x menos 1, que são x possibilidades de moças, x menos 1 a possibilidade, 2, 1 embaixo, porque a ordem não importa e eu vou dividir. Aí, beleza. Então, chegou nessa equação aí, onde
x multiplicado pelo seu antecessor dá 90. Quem é esse x? Esse x é 10. Beleza? Então, volta lá e vamos marcar qual a resposta. Letra A. 10 moças. Belezinha? Vamos lá. Em um concurso público promovido pela Prefeitura de uma capital brasileira, foram aprovados 11 candidatos, dos quais 5 são naturais do Espírito Santo, 4 de Minas Gerais e 2 de São Paulo. Então, nós temos aí 5, né? 5 do Espírito Santo, 4 de Minas Gerais e 2 de São Paulo. Então, 5 é Espírito Santo. Então, vou ter que colocar as informações aqui logo do outro lado. 5 Espírito Santo, 4 Minas Gerais, 4 Minas Gerais e 2 de São Paulo. Deixa eu guardadinha aqui, daqui a pouco a gente vai usar ela. Vamos lá. Entre estes, 3 serão selecionados para atendimento exclusivo ao prefeito e seu secretariado. Assim, da situação hipotética acima, é correto afirmar que o número de maneiras distintas de selecionar os 3 servidores. Eu quero selecionar, eu quero escolher que irão atender ao prefeito e ao seu secretariado de forma que, os 2 servidores paulistas sejam entre eles igual a 11. Então é o seguinte, eu quero escolher 3. Então, Osmar, eu escolhi um de Minas, um de São Paulo e um do Espírito Santo. Não, eu escolhi um do Espírito Santo, é a mesma escolha, entendeu? Ah, escolhi lá André, Beto, não, é a mesma escolha. Então aí, nessa situação, a ordem não importa, beleza? Ok. Vamos lá. Eu quero, então é o seguinte, eu quero escolher 3. O item 1 fala o que pra gente? O item 1. 2 servidores paulistas estejam entre eles é igual a 11. Então, entre os 3, vamos lá. Item 1. Né? 1, 2, 3. Então, eu quero que, vamos lá, 2 servidores paulistas estejam entre eles é igual a. Então, eu quero 2 paulistas. Se eu quero 2 paulistas, eu quero 2 de São Paulo. E o outro pode ser da onde, Osmar? O outro pode ser tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo. Beleza? Então, eu quero escolher 3. Né? Então, tem que ser 2 de São Paulo e outro que só pode ser Minas ou Espírito Santo. Então, para escolher o primeiro paulista, quantas possibilidades? 2, 1. Tem 2 paulistas, né? Minas e Espírito Santo, sobraram quantos? Minas e Espírito Santo dá quanto? Dá 9. Então, corta, sobra o quê? 9. Né? 9. Só que esse 9 tá tão feio. 9. Então, nós temos 9 como resposta. 9 maneiras. Ele falou o quê? 2, né? As maneiras distintas. Ele falou que é igual a 11. Não, igual a 11 não, né? Tá errado. É igual a 9. Então, item 1 já está errado. Item 2. Todos sejam naturais do Espírito Santo é igual a 10. Então, eu quero que os 3 sejam do Espírito Santo. 1, 2, 3. Todos do Espírito Santo. 5, 4, 3. 3, 2, 1. 3 com 3. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2. 10. E o item fala o quê? É igual a 10. Certo. Belezinha. Item 3. Nenhum deles seja do Espírito Santo. Então, não quero que nenhum deles, dos 3, sejam do Espírito Santo. Então, tira o Espírito Santo. Sobraram 4 de Minas e 8 de São Paulo. Então, 6. 6, 5, 4. 3, 2, 1. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 4, 20. E deu o que lá, Josmar? Igual a 20, certo. Um seja capixaba, um mineiro e um paulista. Um de cada. Então, 1, 2, 3. Um Espírito Santo. Um de São Paulo. E um mineiro. Espírito Santo, 5. Um tracinho para ele. São Paulo,
2, um tracinho para ele. Minas Gerais, 4, um tracinho para ele. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. E ele falou o que, Josimar? É igual a 30. Item errado, é igual a 40. Beleza? Então tá aí tudo certinho. Beleza? Então é o seguinte, gente. Fizemos aqui questões aí que a ordem não importa. Tem mais questões ainda que nós iremos fazer. Aí, daqui a pouco, eu vou fazer as questões de 2012, 2013 e 2014 e até os 2015, beleza? Então, ou seja, essas primeiras questões todas que nós fizemos foi para você fixar o conteúdo, tá? Para você entender, divide, não divide, divide, não divide. Agora eu vou começar a treinar as questões de concurso mais atuais, que são mais difíceis, tá? Agora você já entende. Você vai perceber, quando nós começarmos a responder aqui, que eu vou falar, olha só, gente, aqui tem que ter uma equipe de policiais federais, questão da PRF, Tribunal de Contas, né? Questão do SERPRO, só questões boas agora que vão vir pela frente, tá? Já entendeu? Viu como funciona? A gente vai aprofundar nos próximos blocos esse assunto. E depois ainda tem mais um pouquinho de conteúdo novo, tá? Dentro de análise combinatória, beleza? Então até o próximo bloco com questões agora bem atuais e bem legais pra gente fazer. Até o próximo.